abaixo da inflação. Não, boa, legal. Mas daí você explica isso, então, para ter essa diferença. Porque eu abri lá a tabela e vi essas duas referências e fiquei na confusão. O principal é o volume, tá? O principal que é analisado é o volume. Outra coisa, a gente vai falar sobre essa história da definição da Petrobras, né? Nova estratégia da Petrobras de preço, beleza, né? Vai ser pouquinha coisa lá para o final da conversa, tá? Nos últimos 2 minutos. Só para você me dar uma geral do que isso significa, o que isso representa também. Tá, tudo bem. Combinado, meu querido. Um abraço, até daqui a pouco. Temos 1 minuto para começar. Já. Falou. Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. Índice de confiança dos donos de pequenos negócios cai em abril. Petrobras anuncia nova política de preços de combustíveis e fim da paridade de importação. E ainda, São Paulo recebe a APA Show, feira de alimentos e bebidas para supermercados, que reúne mais de 850 expositores e novidades do varejo. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A confiança dos donos de pequenos negócios teve ligeira queda. A sondagem é feita pelo Sebrae e Fundação Getúlio Vargas. Após 2 meses de alta, o índice de confiança das micro e pequenas empresas caiu 0,8 ponto no mês de abril. Dos 3 setores analisados, apenas o de serviços apresentou estabilidade. O aumento de 0,3 ponto percentual levou o índice ao maior nível registrado desde outubro. O otimismo no comércio caiu 3,8 pontos, atingindo o menor nível desde janeiro. O varejo foi o segmento mais expressivo na queda. A indústria da transformação teve queda de 1,6, com maior expressividade no setor denominado Outros, e de metalurgia e produtos de metal. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a queda de confiança dos pequenos negócios pode ser atribuída à alta taxa de juros do país. Ele disse ainda que a redução da Selic, que está em 13,75% ao ano, poderia causar melhora à economia brasileira. E a Petrobras mudou a estratégia comercial para a definição de preços de diesel e gasolina. Desde 2016, os preços de importação eram sujeitos às oscilações internacionais sem intervenção do governo para garantir preços menores. Agora, a empresa vai usar outras 2 estratégias, 2 referências: o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida. A nova estratégia comercial está alinhada com a diretriz definida em julho do ano passado. E aumentou o volume de receitas do setor de serviços nas empresas brasileiras, de acordo com o último levantamento do IBGE. Destaque para o segmento de transportes. Para analisar os números, eu converso agora com o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, Fábio Bentes. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, bom dia a todos. Ótimo. Fábio, me diga, eu vi que lá na tabela do IBGE tem 2 dados, né? O volume e também a receita. Me fale dessa diferença, o que é mais importante nesse dado e qual foi esse aumento? Bom, na realidade, o IBGE divulga 2 informações na pesquisa mensal de serviços. A receita, basicamente, é o que entra no caixa das empresas. Acontece que, para a gente ter um comparativo, por exemplo, com o ano passado ou com o mês passado, a gente tem que, obviamente, expurgar, eliminar o efeito da inflação e obter o outro índice que o IBGE divulga, que é o índice de volume.
O mais importante é olhar o volume. Quando o volume cresce, é um sinal, é uma constatação de que houve sim um aumento real na atividade naquele setor, no caso, setor de serviço. Então, sempre que o volume cresce, é um indício de que o setor está avançando. E é justamente isso que o IBGE mostra através dessa pesquisa, que é o setor de serviços que tem impulsionado a economia brasileira nos últimos meses. De quanto foi esse crescimento? Quanto representa? Na verdade, olha, no mês de março houve um aumento de 0,9. Parece um índice pequeno, né? Parece uma taxa pequena, mas é simplesmente o maior aumento no volume de receitas de serviço, no volume de serviço no Brasil, desde o início da pesquisa para meses de março. Ou seja, olhando só o mês de março, esse 0,9 representou o maior avanço no volume de receitas do setor de serviço desde 2011, quando essa pesquisa passou a ser feita. Ou seja, mais um indício de que o setor de serviço anda tendo um nível de atividade, uma capacidade de crescimento maior do que outros setores da economia. Sinalizar como tendência mesmo? A tendência, na verdade, para esse ano é que a economia não cresça tanto. No caso do setor de serviços, obviamente, existem alguns fatores que explicam por que esse setor está tendo uma performance melhor do que outros. Primeiro, houve uma demanda reprimida muito grande durante a pandemia, principalmente em serviços turísticos, está sendo atendida agora. Não tem mais barreira sanitária, não tem mais restrição à atividade econômica, enfim, à circulação de consumidores. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, a inflação nos serviços teve um pico menor do que na economia como um todo. O IPCA, o principal índice de inflação no Brasil, teve um pico exatamente há um ano atrás, de mais de 12%. O setor de serviço, o pico se deu na virada do primeiro para o segundo semestre, uma taxa em torno de 8%. E o terceiro e último fator é o fato de que os serviços não são tão afetados pela taxa de juros, pela taxa básica de juros, como por exemplo, como são afetados, na verdade, o comércio e a indústria. Então, isso ajuda a explicar por que o setor de serviços tem se destacado nesse início de 2023, Sebastião. E esse índice serve também, Fábio, para alguma estratégia, alguma tomada de decisão? O que pode, até para o setor privado, para o setor empresarial, o que deve fazer a partir daí? Sem dúvida alguma. Embora a economia vá crescer menos, quem vai investir no setor produtivo, esse setor produtivo pega agropecuária, indústria, comércio, serviços, obviamente vai olhar para o setor de serviços com um pouco mais de carinho, ou pelo menos com expectativa de retorno do investimento. Quer dizer, como o setor de serviços tem mostrado uma performance melhor do que outros setores, ele acaba atraindo mais investimentos e fazendo com que ele continue andando num ritmo um pouco mais forte do que a economia. Essa é a tendência para 2023. O setor de comércio e a indústria vão sofrer com uma taxa Selic aí perto de 14% ao ano, 13,75%. A Selic vai cair a partir do terceiro trimestre, mas ela vai cair de forma lenta. O setor de serviços, como ele depende menos, ele acaba atraindo mais investimentos e esse tipo de pesquisa é um excelente termômetro desse nível de aquecimento setorial na economia brasileira. Você falou já lá no início o segmento de transportes que mais se destacou, né? Algum outro segmento você sinaliza, você vê como uma sinalização também de crescimento, se destaque junto com o transporte, ou talvez até passe, não? De um modo geral, tem duas atividades aí que, se a gente olhar numa perspectiva um pouco de prazo mais longo, os serviços prestados às famílias, embora tenham tido um resultado ruim em março, quando você olha numa perspectiva histórica, você compara nos últimos 12 meses, também tem crescido mais do que a média da economia. E um setor que, por motivos óbvios, também tem se destacado bastante, o setor de comunicação, de informação e comunicação, que ali está toda a economia digital, a prestação, a estruturação de serviços digitais. Empresas de comunicação, internet, têm crescido também sistematicamente acima da média da economia, por motivos óbvios. O mundo se tornou um mundo bem mais digital depois da pandemia do que antes da crise sanitária. Então, esses dois setores têm se destacado. Um terceiro setor que também tem se recuperado é o setor de transporte. Com a normalização na circulação de pessoas no Brasil, de consumidores de um modo geral, esse setor tem conseguido colocar também o nariz para fora d'água. Então, são os três grandes setores, são os três grandes destaques do setor de serviços.
A gente está falando do crescimento mais como referência fevereiro para março, né, que foi o último dado, apesar de a gente já estar em maio, mas o crescimento é do trimestre inteiro, né? Houve também um crescimento no trimestre, né, do setor de serviço. Olha, um dado até mais importante, mais forte, é o fato de que, na comparação de março desse ano com março do ano passado, a gente teve um aumento de mais de 6% no volume real de serviços prestados pelas empresas brasileiras. Ou seja, mesmo descontando uma inflação está na casa aí de 5%, houve um crescimento, ou seja, acima da inflação, de mais de 6%. Portanto, isso é um indício de que o setor vem mostrando sinais de aquecimento. Aliás, nesse tipo de comparação, Sebastião, foi o 25º mês em que houve aumento no volume de receitas de serviço. Não está acontecendo por acaso, está acontecendo por conta de todo esse rearranjo da economia brasileira, cada vez mais focada no setor de serviços. Maravilha. Antes da gente fechar a nossa conversa, Fábio, queria aproveitar você aqui pela sua expertise e conhecimento, pelo seu trabalho, que você me faça uma leitura também dessa nova estratégia da Petrobras aí de definição de preços. O que significa, o que representa também para os empresários e até para a gente consumidor. Na realidade, assim, significa reajustes menos frequentes nos preços dos combustíveis. É claro que isso tem impacto sobre o caixa da empresa, quer dizer, a PPI, a Política de Paridade de Preços de Importação, ela deixa de valer, algo que vinha desde 2016, então, portanto, quem tem papel da Petrobras, quem de alguma forma tem ganho associado ao retorno ao fluxo de caixa da empresa, obviamente pode perceber aí alguma depreciação no ativo. Na verdade, a estratégia é fazer com que esses reajustes sejam menos frequentes e, ao serem menos frequentes, reduzir um pouco o grau de incerteza em relação ao preço de combustível no Brasil. Por que isso é importante? Porque, se a gente olhar de novo a inflação, o que mais pesa no bolso das famílias brasileiras é justamente combustível. Mesmo quem não tem carro sofre com aumento de combustível, porque as mercadorias, enfim, o transporte público, todo depende da queima de combustível. Portanto, trazer um pouco mais de previsibilidade, acredito que o anúncio poderia ser um pouco mais completo se a gente adotasse também uma estratégia de estoques reguladores para evitar que o preço oscile muito também. Mas, enfim, é uma mudança aí que a gente tem que aguardar os próximos meses para ver se, de fato, a gente vai ter menos oscilação no preço dos combustíveis. É isso que a gente espera, é isso que a economia precisa. Bom, que bom. Tá dado o recado. Fábio, obrigado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Um abraço, até mais. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos em frente, fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, venda para o Dia das Mães desacelera, segundo a Serasa Experian. Voltamos já já. 11h44, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E ao vivo a gente vai para São Paulo agora, porque começou essa semana a 37ª edição da APA Show. Um dos eventos do setor de supermercados mais importantes do mundo deve receber até quinta-feira 120 mil visitantes no Expo Center Norte, em São Paulo. O repórter Anthony Wells está por lá e nos traz as informações. Anthony, as micro e pequenas empresas também estão presentes aí, eu imagino, né? Bom dia. Fala, Sebastião, tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui na programação do canal Empreender. É isso, as micro e pequenas empresas estão aqui sim e em peso, viu? Falamos ao vivo do APA Show de 2023, evento que começou ontem, acontece hoje, amanhã e quinta-feira, né? Estamos falando de um dos maiores, na verdade, o maior evento, né, de alimentos e bebidas das Américas e a maior feira supermercadista do mundo. Só para vocês terem uma ideia da importância de tudo que está acontecendo aqui no Expo Center Norte, um dos locais mais tradicionais para eventos que fica aqui na zona norte da capital paulista. Eu estou aqui com o meu repórter cinematográfico Regino Barros, que vai fazer um pequeno movimentozinho de câmera aqui para mostrar esse espaço para vocês. A gente está falando ao vivo agora do pavilhão amarelo. Por que a gente está fazendo a nossa entrada ao vivo daqui? Porque é aqui onde ficam, né, os micro e pequenos empresários. Desde os pequenos empresários que estão participando pela primeira vez até
aquele empreendedor que vem para essa feira aqui há muitos anos. A gente acabou de sair de uma coletiva de imprensa agora, onde foram divulgados alguns dados muito importantes que ajudam a traduzir a grandeza desse evento aqui. São 850 expositores que estão distribuídos em quase 100 mil metros quadrados de espaço aqui no Expo Center Norte. São 6 quilômetros de corredores e, como você bem adiantou, não é, Sebastião? Ao longo desses 4 dias agora, cerca de 120 mil profissionais do setor são esperados aqui. E ao longo desses 4 dias, essa grande feira está sendo basicamente dividida em 2 eventos, o Congresso e a feira em si. O Congresso acontece hoje, amanhã e quinta-feira, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde, e as feiras, sim, acontecem todos os dias, começando ao meio-dia e vão até às 8 horas da noite. Então, a gente, de fato, conseguiu observar que o movimento, especialmente nos últimos minutos aqui, aumentou um pouquinho. Sim, temos a presença de micro e pequenas empresas, mas as grandes marcas também estão marcando presença aqui. E quem preparou uma reportagem para contar melhor essa história é o nosso repórter Juliano Dipp. Vamos ver. A mudança de hábitos do consumo do brasileiro foi acelerada durante a pandemia. A nova APAS Show, a feira da Associação Paulista de Supermercados, mostra como o varejo está investindo para atender todos os gostos e bolsos, e também quem tem pressa. Por que não voltar para o centro do prato e oferecer uma refeição saborosa, com proteína, com qualidade bacana e com preço acessível? Só esquentar no meio? Só esquentar, pode fazer air fryer, micro-ondas. O setor está de olho no crescimento do consumo de alimentos frescos e saudáveis. Essa rede investiu para levar mais desses produtos às lojas pequenas, que atendem os bairros. Nós reformamos dezenas e dezenas de lojas com foco em atendimento, com foco nos balcões de atendimento. Isso tem muito a ver com os produtos frescos. Obviamente, o resultado está começando a vir e nós estamos muito felizes com isso. O investimento em tecnologia é um dos principais focos da feira. Por exemplo, essa balança aqui, que reforça o atendimento automatizado, sem a necessidade de um atendente aqui para a pesagem dos legumes e das frutas. Tudo feito sozinho pelo cliente. Por exemplo, aqui eu tenho banana e alguns legumes. Eu coloco a banana em cima da balança. Uma câmera já faz a identificação do produto e aí eu tenho que só dizer se é a banana nanica ou a prata. No caso aqui é a nanica. Automaticamente já vai imprimir a etiqueta. Também tem mais a oferta de comida vegetariana e vegana. A pizza tem frango com catupiry no nome, mas tudo é 100% vegetal. Os novos hábitos se refletem até na venda de bebidas. Em 2 anos, essa marca viu a venda de cerveja sem álcool explodir. A gente refez esse segmento e a gente quase que quintuplicou a receita dos supermercadistas nesse contexto da cerveja sem álcool. A feira em São Paulo vai até o dia 18 e conta com cerca de 850 expositores, além de um estúdio das rádios do Grupo Bandeirantes. Para este ano, a expectativa é movimentar 14 bilhões de reais em negócios. Muito bem, olha, e as vendas para o Dia das Mães desaceleraram em relação ao ano passado, de acordo com a Serasa Experian. O indicador de atividade do comércio na semana comemorativa do Dia das Mães indica que as vendas do varejo cresceram 3,7%. No ano passado, no mesmo período, o aumento foi de 6,9%. E em 2021 foi de 6%. O indicador é construído pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6 mil estabelecimentos comerciais ligados à base de dados da Serasa. E uma última notícia, a partir de amanhã, os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha vão estar mais baratos para as distribuidoras. A Petrobras anunciou que vai reduzir em 44 centavos o litro de diesel e em 40 centavos o preço da gasolina. O preço do GLP cai de 69 centavos o quilo. Dessa forma, o botijão de 13 quilos pode custar menos de R$100. Mas vale lembrar que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final também sofre outras influências, como impostos, mistura de biocombustíveis e margem de lucro da revenda. Bom, vamos agora falar sobre uma diferença a carga tributária que incide sobre os negócios impacta diretamente na rentabilidade das empresas. A escolha adequada do regime de tributação pode determinar o volume deste impacto e evitar problemas fiscais também.
E esse é o tema da coluna Guia Empreendedor de hoje. Está aqui comigo de novo, que bom, Bruna Bonner. Oi, Bruna, bom dia. Bom dia, Sebastião. Como vai? Ótimo. Você viu que eu já fui atropelando e já fui falando da diferença entre as cargas. Eu queria que você me falasse, entre os regimes, quis dizer. Queria que você me falasse quais são os regimes e quais são as diferenças. Bom, Sebastião, quando a gente fala de tributos, nós estamos falando de algo que é regulamentado. Ou seja, o que rege os tributos são as leis. E as leis, elas determinaram que existem 3 tipos de conjuntos tributários para as empresas. Quais são esses 3 regimes, né? O lucro presumido e o lucro real e o chamado Simples Nacional. Então, esses são os 3 regimes para as empresas. E isso é de suma importância desde o dia 1 que você abre seu negócio. E aí a diferença entre eles qual é? Depende do faturamento? Exatamente. Começando pelo mais simples, inclusive tem o nome de Simples Nacional por isso, esse regime tributário, ele se encaixa melhor para as micro e pequenas empresas. Eles possuem uma forma de reporte ao governo mais simplificada, juntando vários impostos em uma só guia. Essa tem um limite baixo de faturamento anual. Depois do simples, a gente vai para o lucro presumido, o qual aquela empresa ela presume um faturamento anual. Esse faturamento anual ele é de 78 milhões por ano, obviamente, né? Então, quando você está nesse regime de presumido, você também consegue uma simplificação na hora de pagar o seu tributo devido. E, por último, a gente tem o lucro real. O lucro real é para acima do presumido, ou seja, mais que 78 milhões por ano, e aí ele tem já uma forma um pouco mais complexa de reporte ao governo, porque ela envolve você ter o faturamento e o quanto você lucrou na sua operação. E Bruno, o quanto é importante ter isso bem definido, essa escolha bem feita? Eu digo até para não ter, né? Para evitar problemas fiscais também, né? Não dá para burlar isso, não. A legislação é preciso que seja correto e tem um porquê, né, Bruno? O quanto é importante nesse sentido? Qual é o perigo, diria? Sebastião, eu sempre recomendo que as aberturas de empresas, não importam o tamanho, sejam acompanhadas por um contador. Hoje já existem várias startups que oferecem esse serviço com um preço acessível. E é um assunto muito complexo. O Brasil, ele é um país que tem um regime tributário dos mais complexos do mundo. Portanto, não é algo para se fazer sozinho. Quando você não tem a atenção devida à questão tributária, você recebe de surpresa multas e juros em cima de parcelas atrasadas. E isso pode prejudicar e muito o seu resultado, anual, ou o seu resultado em relação à sua vida privada, porque os impostos chegam até os sócios das empresas. E aí a gente está falando de prejuízo grande. Tá, só para a gente fechar, Bruna, se a gente tem o faturamento como uma referência, então mudar também de acordo com o aumento do faturamento, mudar o regime também é tranquilo e, aliás, necessário também, né? Não dá para pensar em ficar num regime inferior de tributação e se o faturamento aumentou. É preciso ter atenção para isso e ver isso de forma como benefício também, né, Bruna? Perfeito, Sebastião, são muitas variáveis. Você vai crescer, sua empresa vai faturar mais, ela vai faturar em diferentes estados, isso também muda, né, a forma de você reportar ao governo. Então, ter um acompanhamento de um contador, de uma empresa que faça isso ao seu lado, é de suma importância para evitar surpresas negativas. Maravilha. Bruna Bonner, Guia Empreendedor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Até semana que vem, gente. Até mais. Assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. É uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.